Eu já estou na linha com a deputada Luísa Canziani, que inclusive é integrante do grupo de jovens parlamentares da ONU. Deputada, boa tarde para você, seja muito bem-vinda ao Meio Dia em Brasília. Muito boa tarde, Wilson. Muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Uma alegria falar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Então, deputada, na semana passada a senhora fez um discurso contundente no plenário da Câmara, né, justamente condenando a ação do Hamas, né? E, inclusive, há uma pressão da Câmara dos Deputados em fazer com que o governo brasileiro, de fato, identifique o grupo Hamas como grupo terrorista, que é assim que ele é. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa tentativa da Câmara e sobre essa pressão que tem sido feita em relação ao governo brasileiro para que o Hamas seja considerado, de fato, um grupo terrorista. Exatamente, Wilson. Na nossa visão, o ponto central de toda essa discussão se relaciona com o terrorismo e, consequentemente, o combate incessante que todos nós que pregamos a paz devemos ter contra grupos terroristas, e o Hamas, obviamente, é um grupo terrorista e demonstrou isso diante do ataque a inocentes em Israel. E aí, Wilson, falando desse contexto político brasileiro, é muito importante que o nosso país tenha uma posição muito mais firme, inclusive para a comunidade internacional, de classificação do Hamas como um grupo terrorista. Então, Israel aguarda um posicionamento favorável do Brasil em relação à guerra. Nós temos laços com Israel, nós temos inclusive grandes parcerias. Israel é a única democracia do Oriente Médio. Eu estive em Israel há pouco tempo, inclusive a convite da comunidade judaica brasileira, pude constatar, né, o quanto Israel é um país que investe em educação, ciência, tecnologia, que respeita as mulheres, índice Wilson, de empreendedorismo feminino extremamente elevado. Além disso, é um país que respeita a diversidade, então é um país plural, um país democrático, a única democracia do Oriente Médio. É muito importante que nós, enquanto nação que pregamos a paz, façamos, então, um posicionamento muito mais claro, favorável a Israel. E aí, não contra a Palestina, porque nós precisamos nos posicionar favorável a Israel e também aos palestinos, e sim contra o terrorismo imposto pelo Hamas. Essa que é a diferença, né, deputada? Quando se fala muito desse conflito Israel e Hamas, né, infelizmente, para o brasileiro, se trouxe também uma certa polarização também, né? Essa polarização política que a gente tanto critica no nosso cotidiano, né? Então, para o cidadão, às vezes, também há uma polarização política que ela é muito ruim, mas a senhora falou bem, quer dizer, é bom a gente separar governo da Palestina de grupo terrorista. Uma coisa é você entrar numa disputa Israel-Palestina, essa é uma questão. Outra coisa é você não tomar partido em uma questão que é um pouco maior, que é a luta de um Estado democrático de direito contra um grupo terrorista, não é isso? Exatamente, hoje são os judeus, amanhã serão os católicos, evangélicos, os cristãos. Então, absolutamente, quem não reza a cartilha política, ideológica e religiosa de grupos terroristas como o Hamas, essas pessoas devem ser extirpadas. Então, é essa a nossa luta, né? Contra o terrorismo imposto por esse grupo. Importante também que a gente saliente, Wilson, que há nações financiando esses grupos terroristas, né? Importante a gente chamar a atenção também, porque nós temos o Irã financiando o Hamas, e aí nós, enquanto brasileiros, a gente não pode olhar para essa entrada do Irã no grupo dos BRICS sem também sem, aliás, nos posicionarmos contra isso, né? Porque nós temos o Irã, que é um país que sabidamente financia grupos terroristas como o Hamas, entrando no BRICS, e nós, enquanto brasileiros, temos que também nos posicionar contra isso, e a gente clama também um posicionamento do governo muito mais contundente em relação a essa questão. Então, deputada, para além dos pronunciamentos no plenário da Câmara, né, como é que o grupo a senhora especificamente como integrante do grupo de jovens parlamentares e também com a capacidade de articulação junto ao Arthur Lira e junto a uma integrante da bancada feminina, como é que os parlamentares têm pressionado o governo federal a, de fato, fazer essa sinalização mais clara, a dar uma mensagem muito mais contundente contra o terrorismo, contra um grupo terrorista como o Hamas?
Olha, Wilson, no sentido de sensibilizarmos, né, as lideranças governamentais, né, fazemos também uma interlocução junto à Embaixada de Israel para justamente mostrar que nós, enquanto um país democrático, um país que tem um histórico de liderança no mundo, que preside hoje, né, o Conselho de Segurança da ONU, que é fundamental que nós, enquanto nação brasileira, estejamos muito melhores posicionados em relação a esse conflito que está acontecendo. De novo, nós não estamos falando aqui de uma guerra contra Israel e Palestina, nós estamos falando aqui de uma guerra contra Israel e um grupo terrorista, o Hamas. Então é muito importante que haja esse posicionamento do governo brasileiro em relação a essa questão, reconhecendo também, Wilson, o esforço que as Forças Armadas e o Ministério da Defesa têm feito para trazer os brasileiros em segurança ao nosso país. O deputado, inclusive, tem aqui eu acho que um espectador falando, acho que é o Leandro Carmona, dizendo, fazendo elogio ao seu trabalho, né, que o Brasil precisa de parlamentares com esse tipo de postura. E se você tiver alguma pergunta para parlamentar, por favor, fique à vontade aqui no nosso chat, tá bom? A senhora esteve em Israel recentemente, não é? Eu queria que a senhora falasse um pouco como é que... Lógico, a senhora foi para Israel, acho que, se não me engano, 2 semanas antes de eclodir esse conflito. Mas qual era o clima lá na região, naquele momento histórico? E a senhora tem conversado com alguns representantes de Israel e tem obtido informações sobre como é que está o clima por lá hoje? Olha, Wilson, super importante a sua pergunta, porque de fato, não só eu, mas como outros parlamentares, a convite da nossa comunidade judaica do Brasil, nós estivemos em Israel há pouco tempo e pudemos entender um pouco dos conflitos, das problemáticas envolvendo, obviamente, o país, mas também envolvendo a faixa de Gaza, envolvendo a Cisjordânia, envolvendo os outros países no Oriente Médio. Eu confesso a você que saí extremamente impressionada com Israel no sentido dos valores democráticos que são cultivados naquele país. Então, de novo, falando da importância do investimento em educação, ciência, tecnologia, do empreendedorismo feminino, do respeito à igualdade de gênero, do respeito à diversidade. Então, de fato, é um país extremamente democrático. São essas as impressões que não só eu, mas como os outros deputados integrantes da nossa comitiva, essa é a impressão que nós saímos, inclusive conversando com vários moradores, enfim, habitantes da comunidade judaica lá em Israel, inclusive nós sentimos um apreço dos moradores de Israel aos moradores da Palestina, né? Inclusive, antes das fronteiras serem fechadas na faixa de Gaza, havia uma relação entre eles, né? Muitos deles eram amigos, conviviam, né? Mas, infelizmente, quando houve a ascensão, então, do grupo Hamas e o domínio da faixa de Gaza através do grupo Hamas, obviamente que esses laços eles foram cortados. E aí, de novo, a importância de nós salientarmos aqui que o Hamas é um grupo terrorista, deve ser classificado como um grupo terrorista, e o Hamas quer o fim de Israel, o fim do Estado de Israel, né? E hoje eles querem o fim do Estado de Israel, amanhã eles obviamente, irão atuar contra todos aqueles que não rezam a cartilha política, ideológica e religiosa do grupo. E, deputada, só para a gente já caminhar aqui para o encerramento, a senhora é também integrante só pegar aqui a informação rapidamente, a senhora é presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia na Inovação da Câmara, né? E eu imagino que nessa conversa, que nessa visita a Israel, com certeza a senhora deve ter tido algum tipo de informação com israelenses sobre incorporação de tecnologias que podem ser utilizadas pelo governo brasileiro ou podem ser sugeridas ao governo brasileiro. Houve algum tipo de conversa nesse sentido, deputada? Wilson, sim, nós estamos estudando parcerias, inclusive tivemos uma série de reuniões relacionadas ao ecossistema de inovação lá de Israel, então para que possamos firmar parcerias em relação ao agronegócio, pudemos visitar lá em Israel a Embrapa,
do país, né, para a gente trocar tecnologias em relação à produção de alimentos, a food tech. Além disso, também questões relacionadas à saúde. Pudemos visitar um hospital, Wilson, inclusive esse hospital já ganhou um prêmio Nobel, é um hospital extremamente inovador que está sendo utilizado agora nesse momento de guerra, um hospital subterrâneo, à prova de mísseis, e esse hospital ele está sendo utilizado nesse momento de conflito para abrigar os civis inocentes, as mulheres, enfim, tem sido, sem dúvida alguma, uma referência em termos de inovação, ciência e tecnologia. Nós estamos cada vez mais dispostos a alinhar parcerias em relação à troca de tecnologias, troca de, sobretudo, de conhecimento, para que possamos fortalecer não só Israel, mas principalmente o nosso Brasil. Tá certo. Deputado, olha, obrigado pela participação, obrigado pela presença aqui no Made in Brasília. Espero contar com a sua participação em outras ocasiões. Boa tarde para a senhora. Eu que agradeço a gentileza, conte conosco.